Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus por esse domingo abençoado, primeiro dia da semana. E chegamos na lição de número 12. A lição de número 12 tem por tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nós estamos chegando então no final do estudo do livro de Esther. Nós estudamos o livro de Ruth e o livro de Esther. E agora estamos fechando, então, esses dois livros históricos. E o tema que foi proposto para o textuário está no livro dos Provérbios. Provérbio 21 e verso 1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Então, esse é um provérbio presente nesse livro, mas também é uma palavra que aparece de outras maneiras nos Salmos também. Fala que o rei está na mão do Senhor. É uma figura metafórica, né? Está dizendo que o rei que busca Deus é dirigido pelo Senhor, é guiado pelo Senhor. Essa é a ideia de estar na mão do Senhor. E a verdade prática diz que nós devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então, a relação Estado-Igreja tem que ser muito cuidadosa, porque a Bíblia diz para nós orarmos para as autoridades. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e derriba reis. Tudo isso a palavra de Deus nos orienta. E nós, cristãos, temos que orar pelas autoridades, mas não aceitamos, em hipótese alguma, quando o Estado ou as autoridades querem ditar ou interferir na doutrina bíblica. Isso não é admissível e nem aceitável. Por isso que Pedro, em Atos, quando ele é preso e as autoridades judaicas querem que ele não pregue mais sobre Jesus, ele fala: olha, convém mais obedecer a Deus do que vocês, né? Então seria, se o Estado quiser impedir a obra de Deus, claro que nós não vamos obedecer, porque aí não tem sentido. Mas, caso contrário, Paulo fala muito sobre obedecer às autoridades, que elas trazem a ordem. E isso ele está se referindo, então, ao estado secular. Muito bem, a lição bíblica de classe está no livro de Esther. E eu quero convidar os irmãos para reverentemente se colocarem de pé para nós lermos. Hoje nós estamos com um defeito técnico, o irmão está tentando solucionar, por isso que você não está conseguindo acompanhar. Aí não deu para acompanhar o textuário, nem a verdade prática, e nem vai dar para você acompanhar a leitura bíblica. Mas você pode abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 7. Os versículos são os seguintes, 1 ao 10. Quem não tem a lição, abra a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 7, versículos 1 a 10, que você consegue acompanhar da mesma maneira, tá bom? Então vamos ler aqui com muita atenção, todos juntos. É a leitura congregacional. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther: no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda
por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído, prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém, irmãos? Vamos orar então. Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças uma vez mais, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Abençoa essa escola bíblica dominical. Todos que estão nos acompanhando nesse momento, que a tua boa mão, que a tua graça, que os teus ensinos possam nos orientar. Nos ajuda, meu Pai. Abençoa todos que estão acompanhando essa lição. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. O nosso textuário está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem 3 grandes seções. E basicamente, o nosso textuário já está na segunda parte da segunda sessão, quando vai se falar sobre a pessoa que tem temor de Deus e a pessoa que não tem temor de Deus. E aí aparecem os conselhos para o rei. Aqui vem o conselho para o rei. Só que a metáfora, o elemento que ele vai usar é o elemento agropecuário. Nesse agro, na verdade, é mais agro do que pecuário, né? É mais ligado à agricultura. Porque o que ele diz? Ele fala como ribeiros de água. Então, isso mostra algo comum na época antiga. Quando os agricultores faziam esse tipo de coisas, eles abriam sulgos na terra, abriam canais de irrigação. Então ele fala como ribeiros de água, mas a ideia é, não é o ribeiro natural, é o feito pelo próprio homem, pela mão do homem, porque aí que ele vai fazer a comparação, como o ribeiro que você faz com as mãos para que a água corra, e aonde a água corra traz vida, assim é o coração do rei na mão de Deus. Quando Deus dirige o coração do rei, traz também vida, traz alegria, como ribeiros de águas. Então, a analogia feita é de um agricultor trabalhando na terra. Lembrando que as civilizações antigas, elas não eram civilizações que foram apelidadas de civilizações hidráulicas ou civilizações ligadas à água. Todo o povo antigo
as grandes civilizações se desenvolveram do lado de rios. Então você pega a Mesopotâmia, a própria palavra Mesopotâmia, Abraão era mesopotâmico, ele veio de Ur dos Caldeus. A própria palavra Mesopotâmia é uma palavra grega, vem de meso, meio ou entre, e potamos é rios na língua grega. Então fica região entre rios. Os gregos deram esse nome para a região onde Abraão morava, porque ali corria 2 grandes rios que nascem do degelo dos montes Taurus, na atual Armênia, e vem descendo até o Golfo Pérsico, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, região entre rios, Mesopotamos, Mesopotâmia. Abraão vem dessa região. Aí surgiu, basicamente, a primeira civilização, basicamente a escrita cuneiforme, surgiu dessa região. E aí eles pegavam, então, e faziam canais de irrigação, pegando a água do rio Tigre, pegando a água do rio Eufrates, faziam canais, e aí eles tinham uma produção, e claro que o Estado se organiza ali, no caso da Babilônia. Depois o segundo império babilônico, que é o império de Nabucodonosor, o império assírio da cidade de Nínive, é tudo da região da Mesopotâmia. O mesmo ocorre na África, no nordeste da África, no Egito, com o rio Nilo. A civilização egípcia também vai se desenvolver no rio Nilo, mas num outro fenômeno natural. Ao invés deles fazerem canais, o próprio rio, nas suas enchentes, deixava o humo, que é a terra fértil, onde se produzia muito alimento no Egito. Então, de qualquer maneira, este fenômeno vai se repetir, e quando o homem, então, domina a natureza através dos canais, ele consegue ter uma grande produção, ou uma produção excedente. E aqui fala que, assim como o ribeiro, os ribeiros, ou seja, os canais de irrigação, traz produção, traz vida, assim também é o coração do rei, quando ele é governado, quando ele é dirigido pelo Senhor. Graças a Deus. Então, o nosso texto áureo está no livro de Provérbios, e a palavra hebraica de provérbio apenas é mishle. Mishle é provérbios. Só que a gente acostumou a usar a expressão Mishle Shalomon, que é o provérbios de Salomão. Embora nem todos os provérbios sejam de Salomão, mas a maioria deles. É o segundo livro, então, da terceira seção da Bíblia hebraica, que a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, né? Que é a Torá, a lei, o Ketuvim, que são os escritos, e os salmos. Então, basicamente, essa é a divisão da Bíblia hebraica. E é um dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. O livro de Provérbios é considerado um livro sapiencial, ou seja, um livro do saber. É o 20º livro da Bíblia, da Bíblia do Antigo Testamento. É o 20º livro. Então, a primeira sessão, que é o capítulo 1 até o 9, ele vai fazer um convite para os jovens para tomarem o caminho da sabedoria, vai personificar a sabedoria como se fosse uma mulher, né? Isso tudo no início do livro de Provérbios. A segunda sessão, aí vai do capítulo 10 até onde está o nosso texto áureo, ele possui 375 ditos ou capítulos, né? Ele está dividido em 2 partes, e o nosso textório está nessa segunda parte. A primeira parte, ele fala do sábio e do tolo, ou do justo e do mal, e a segunda, ele fala o discurso do sábio e o discurso do tolo. E, finalmente, o capítulo 25 ao 29, não é atribuído a Salomão, mas a outros, possivelmente aos homens sábios na época do rei Ezequias. E ele contrasta o justo e o mal, seguindo quase uma mesma ideia, falando do rico e do pobre. Provérbios 30, 1 a 4, são os provérbios de Agur, que introduzem a criação ao poder de Deus e a ignorância dos homens. São os temas que eles trabalham. Então, é conhecido como Provérbios de Salomão, mas não é só Salomão que escreveu os provérbios. Nosso textuário, então, está lá no capítulo 21, ou em Provérbios 21, verso 1, na segunda parte da sessão, que começa no 16.
Então, se você quiser ter um entendimento mais amplo, comece a ler o 16 e vai até o 21. São 191 versículos, cada um com 2 linhas, porque é um poema. Portanto, o texto áureo está na segunda seção, na segunda parte, que é Provérbios 16 ao 22, que, de novo, fala do discurso do sábio e do tolo. Não há nenhuma interrupção entre o capítulo 20 ao 21 de Provérbios. Essa divisão foi feita de maneira pedagógica para facilitar a leitura, mas no original você tem que ler do 21 a 20 ao 21 direto. E, especificamente, o nosso textuário fala como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, tudo quanto quer o inclina. Então, um bom rei, um bom governante, ele deve ser dirigido por Deus. Ele não deve seguir os seus instintos naturais, mas ele deve buscar o Senhor, ter essa atitude. Mas não é só rei, né? Um bom pai de família tem que buscar a presença de Deus para dirigir a sua casa. Um bom pastor tem que buscar a presença de Deus para ser o dirigente do culto. Então, claro que todo mundo que está em liderança tem que ter essa percepção de ser governado por Deus. Por quê? Porque todos nós, como seres humanos, recebemos influências, boas ou ruins. Todos, não há exceção. Tem gente que vai, eu não sou influenciado com nada. Claro que você é. Óbvio que você é. Nós somos pessoas, portanto somos influenciáveis. Por isso que nós temos que orar todo dia, pedir para Jesus lavar o nosso espírito, a nossa alma e nossa carne, senão nós seremos manipulados por algo. Ou pela televisão, ou pela ideologia política, ou pela religiosidade. Nós seremos manipulados. Mas se o Espírito Santo estiver governando o seu coração, você será controlado pelo Senhor. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que eu e você sejamos controlados pelo Espírito Santo do Senhor. Mas não se iluda, nós somos influenciáveis. É por isso que você usa determinada roupa, por isso que você usa determinado corte de cabelo, porque você é influenciável. Não se iluda. Tem gente, irmão, que copia até o jeito de falar do outro. Nós somos influenciados. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, não é isso. Estou querendo mostrar para você que você é influenciável. A não achar que você é, não, eu normo, eu filtro tudo. Não filtra. Porque nossa natureza está decaída. Então nós somos manipulados. Então nós precisamos... Tem gente que fala, eu não sou manipulado. Claro que é. Claro que é. Ou você é manipulado politicamente, ou religiosamente. Você é manipulado. Agora você tem que pedir para Deus, para o Espírito Santo te governar, para você não ser manipulado. Porque nós vivemos num mundo de manipulação. E eu vejo, irmão, gente sendo manipulada com WhatsApp, com conversa, pelas mídias. Tem gente, eu lembro, hoje não, graças a Deus, hoje é um outro mundo. Mas quantas vezes eu chegava na sala de aula, os alunos, o senhor viu o que aconteceu no Jornal Nacional? Como se o Jornal Nacional fosse a verdade absoluta. As pessoas acreditavam. Sabe o que eu vi lá no Fantástico? Achava que o Fantástico era a verdade absoluta. Isso é manipulação. Então, hoje, graças a Deus, as pessoas têm acesso às outras informações. Eu acho que as mídias sociais democratizaram muito. Hoje a gente consegue ver outras partes. E se você não quer ser manipulado por notícias, você tem que ver todos os canais, não ficar dependendo só de um. Você tem que ter essa capacidade de ouvir outros e fazer aí as suas reflexões. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas são manipuladas por alguma palavra. Eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. E daí que você ouviu falar, irmão? Tem que aferir. Né? Tem que aferir, não pode só porque falaram. Eu venho de uma formação teológica apologética, porque eu trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisa. E lá a gente sempre aprendeu a desconfiar de qualquer fala religiosa. Falava, é igual os irmãos bereanos. Né? Vamos ver se a Bíblia diz isso. Vamos ver se o contexto da Bíblia permite isso. Não é porque, irmão, o irmão leu lá na Bíblia assim, mas se ele leu fora do contexto. Satanás também citou a Bíblia para Jesus, irmão. Satanás citou também o Salmo 91, fora do contexto, claro, né? Mas que ele citou. Então, é uma tentativa de manipulação. Então, se você for controlado pelo Senhor, aí Deus te guarda. Então, ore a Deus, tenha uma vida de oração. Peça, Espírito Santo, governa a minha vida.
O Espírito Santo me orienta, porque senão, irmão... E fora pessoas que são extremamente manipuladoras, pessoas que choram, que se vitimizam, extremamente manipuladora. Mas se você tiver o dom do discernimento de espíritos, você não deixará ser manipulado por esse tipo de situação. Na vida religiosa é assim. O que tem de testemunho sem pé, sem cabeça, irmão? O que tem de conversa furada por aí, mas fulou, aconteceu isso, a toalha fez não sei o que lá. Tem cada misticismo religioso, irmão. Então nós precisamos palavra, estudar a Bíblia, orar, pedir o dom do discernimento de espíritos e não cair, porque a nossa tendência é ir pela aparência. Isso faz parte da nossa natureza, hein? Tá? O que você vê, você reflete. Cuidado, tenha discernimento da parte de Deus. Então, um bom rei é controlado pelo poder do Senhor. Eu gostei que ele colocou essa palavra poder. Essa palavra poder me remete ao dínamos, à atuação do Espírito Santo na minha vida, no meu coração. Então nós temos que pedir: Senhor, eu quero ser dirigido pelo seu Espírito. Então busca a presença de Deus, leia a Bíblia, tenha autonomia espiritual, entra no seu quarto, como o Senhor Jesus ensinou, ore, rasga o seu coração, peça a direção de Deus e para de ser manipulado por gente, por pessoas, por ideologias. Entra no seu quarto e seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Esse é o crescimento que Deus quer de nós. Que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso você tem que ter comunhão com Jesus. Falar com Deus. Pedir a presença de Deus. Então um bom rei deve ser controlado pelo Espírito Santo. Deus torna o coração desse rei semelhante a um ribeiro de águas refrescantes, né? É isso que diz o texto áureo. Então, Provérbios 20 e 24 fala que os passos de um homem bom são determinados, ou guiados, né? Na verdade, a palavra determinada aqui, a ideia são dirigidos. Essa é a ideia. A lei é a fonte da vida, que atua visando o bem das pessoas naquele contexto, então, de Provérbios do Antigo Testamento, que a lei era isso. O rei habilidoso, como é na lei de Moisés, será então uma fonte de águas, um local onde produz vida. O coração do rei está nas mãos de Deus, essa é a ideia. O coração do rei piedoso, o coração de uma liderança piedosa está na mão de Deus, tal como estão os planos de todo o povo, como diz Provérbios 16, 1 e 9. Então ele vai fazer lembrança a ribeiros de água, é o agricultor que está direcionando a água, cavando valetas. Por semelhante modo, o Senhor dirige o coração da liderança, falando rei aqui, porque na época era rei, né, irmão? Então eu estou fazendo uma adaptação cultural, já que hoje é qualquer pessoa que detém o poder. Então, como sucedeu, por exemplo, para o faraó, é Deus que entra com providência com Tiglat-Pileser, lá em Isaías 10, 5 e 7. Ciro, o grande imperador do Império Medo-Persa, ancestral do rei Assuero, Isaías 46. Artaxerxes, descendente já do rei Assuero, Esdras e Neemias. E Provérbios 21, 30, que fala que o Senhor é soberano. Então a metáfora, ou a analogia, a comparação, é a mão. A mão como o elemento que faz ação e poder, visto que a mão é o principal instrumento de trabalho do homem. Por isso que ele fala mão, para você entender que é ali que você exerce, que você aceita ou recusa. Visto que Deus tem o rei em sua mão, pode fazer com ele o que bem quiser, não por causa do determinismo, mas por causa da sua presciência. Então, quando a Bíblia diz, e isso está lá em Romanos, que Deus endureceu o coração de Faraó, então tem gente, está vendo? Foi Deus que endureceu. Se Deus tivesse endurecido então o coração dele, então ele não teria culpa pelo que aconteceu, porque foi Deus que endureceu. Mas quando você lê Êxodo, você mostra que o coração dele já estava duro. Deus, sabendo que o coração dele era duro, só trouxe a luz próximo daquele barro.
que o barro endureceu mais ainda. Então, mas se o coração dele fosse cera, teria derretido. Está vendo? A luz é a mesma. Então Deus sabe, por causa de um atributo dele que é de presciência. Ele sabe que a pessoa não vai aceitá-lo. E ele continua levando a luz. Só que a luz endurece barro. Mas a luz amolece a cera. É a mesma luz. Então depende como que está o coração da pessoa. Se for cera, derrete. Mas se for barro, endurece. Então a expressão, o endurecimento, que veio da parte do Senhor, é que a luz do Senhor brilhou. E o coração dele era de barro. Porque você vê esse Êxodo. Em Êxodo nem fala que Deus ia endurecer o coração dele num primeiro momento. Simplesmente Moisés chegou e falou para ele, sabe o que ele falou? Quem que é o seu Deus? Eu não dou bola para isso, não. Quer dizer, o coração de barro. Então o coração dele já tinha feito a escolha. E depois, com a aproximação da luz, claro que vai endurecer. Então, não se trata de determinismo, se trata de presciência, o atributo de Deus saber tudo. A figura por trás do versículo 1 de Provérbios, capítulo 21, ou Provérbios 21, provavelmente então é de um canal de irrigação, que um agricultor usava para dirigir a água para onde lhe parecia melhor, mais apropriado, a fim de obter o quê? Melhores resultados. Assim também se dá com o divino agricultor. Deus, como sendo o grande agricultor, por sua presciência, ele vai, obviamente, abençoar aqueles que têm um coração sincero, piedoso e que querem a bênção de Deus. E, por outro lado, aqueles que não querem, obviamente, sofrerão as consequências. Mas Deus quer que todos sejam abençoados. É a vontade de Deus. Eu disse isso. O pré-destino que Deus deu para toda a humanidade, sabe qual é? Salvação. A vontade de Deus, o que é o pré? Antes do destino. Antes do destino final de todos os homens, Deus quer que todos sejam salvos. Está lá, ele falando a Timóteo, Paulo escreve, quer que todos os homens sejam salvos. Ou escrevendo a Tito, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, o destino final de Deus para todos é salvação. Mas nem todos querem a salvação. Mas aí é a decisão sua. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então, a vontade de Deus é que todos sejam governados e abençoados. Mas se o homem não quer aceitar, essa aí é a responsabilidade do homem. Não adianta vir depois culpar Deus porque foi determinado. Não foi, não. É você que não quis aceitar a bondade do Senhor. Então, a nossa lição, ela é uma lição que dá continuidade da última, quando a gente viu a ação de Deus ali na cidade de Suzã, que na época estava a capital do Império Medo-Persa. Mardoqueu foi honrado à força, né? Porque o Ramã, esse Ramã, irmãos, tudo que ele falava parece que dava o contrário, né? Ele veio com aquela história querendo ser honrado e acabou honrando o principal inimigo dele, Mardoqueu. E agora vai acontecer de novo a mesma coisa. É impressionante. Até a mulher e os amigos de Ramã já prenunciavam então a sua derrota. E isso tudo será resolvido nesse segundo banquete oferecido por Esther. Então vamos lá, o banquete e a denúncia, que é o contexto do livro de Esther. A instabilidade que ficou a Naamã. Então aquele dia tinha sido um dia terrível para Naamã. Cedo saiu de casa com um plano, com um projeto de conseguir o quê? O favor do rei para enforcar quem ele achava que era o inimigo dele, que era o Mardoqueu, só porque o Mardoqueu não lhe prestava honra, ele achou que era o inimigo total dele. Durante o dia serviu de guia turístico para o Mardoqueu, né? Porque ele era o principal da Média e da Pérsia, então ele mesmo teve que pegar o cavalo do rei, Assuero, onde estava montado Mardoqueu, com a veste real, com a coroa real, como se fosse um rei mesmo. E ele, então, teve que carregar o seu desafeto pelas ruas da capital Suzã. Quando ele chegou em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo para o segundo banquete. Esse banquete preparado pela rainha Esther. Ramã estava perturbado, claro. Ele estava, imagina como ele se sentia humilhado. Porque tudo que ele tinha feito deu ao contrário.
Isso é normal de um ser humano. Quando você vai fazer uma coisa e dá tudo errado, você fica chateado, você fica humilhado, você fica perturbado. Isso aí, a gente até consegue entender essa humanidade de Haamã. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ser muito desconfortável, né? É a mesma coisa você ter que ir numa festa quando você não está bem. É complicado, né? Às vezes a gente até recomenda para a pessoa nem ir, porque é capaz de estragar a festa, né? Fica aquela cara de, né? Aquela cara que estraga o ambiente, né? Um ambiente de alegria, a pessoa fica aquela carona, né? Vamos falar aqui com a tromba, né? Então é chato. Então, claro que ele estava desconfortável, ele tinha acabado de passar por uma experiência de humilhação perturbadora, né? Ele foi lá, tinha certeza que o rei ia homenagear ele tinha certeza absoluta. Quando o rei falou, o que eu faço para a pessoa que eu estou satisfeito com ela? Ele falou, só pode ser eu. Olha aí que fraquezinha do irmão. Falei, só pode ser eu essa pessoa. Então criou um ritual, inventou uma coisa que ninguém viu aquilo até hoje. Ele inventou, só para ser honrado. E no final ele mesmo foi que executou o que ele gostaria que fosse para ele, para o seu principal adversário, na cabeça dele, né? O banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. Isso está escrito em Esther 7:2. O contexto é o Império Medo-Persa. Assim como os demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum. Claro que o vinho tem significados para cada povo diferente, né? Nesse caso, no caso deles, eles usavam o vinho para alegrar o coração. Pelo menos eles diziam isso, né? Mas o vinho também é alimento na região do corredor do Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo, o vinho era usado como alimento também. Então não era só, o problema era o uso excessivo do vinho, mas o uso do vinho era como alimento. Basicamente eles tomavam vinho e comiam pão. Basicamente esse era o alimento, salvo aqueles que tinham acesso a vegetais, etc., ou a carne de caça, etc. Mas o alimento mais comum era vinho e pão. O vinho também não era bem o vinho puro, era um vinho meio misturado, porque eles não encheriam tanta água com medo de a água estar contaminada. Então é melhor tomar vinho, né? Que é uma maneira de você não pegar as doenças da água, né? Então eles basicamente, ou então tomavam leite, era uma outra, se tivesse cabra, tomava leite. Então acabavam tomando leite, ou então o vinho, pegava a água dessa matriz, vinho ou leite. A água mesmo, como não era tratada, então eles tinham uma certa preocupação. Não é que eles não tomavam água, eles tomavam água, mas todo mundo sabe que a água, dependendo se tivesse um animal morto, alguma coisa, você ia ingerir doenças, né? Lembrando que tem muita guerra na antiguidade, corpos de pessoas mortas, é uma coisa complicada. Então, eles usavam vinho não só para esse tipo de situação, mas também nas festas existiam cultos religiosos que era regado a vinho. Dionísio, por exemplo, uma divindade pagã, a principal banquete deles era regado com vinho. Tá? Então, por isso mesmo ele é considerado como deus do vinho, né, no mundo romano. Mas esse é um mundo que veio posterior ao Império Medo-Persa. Nós estamos falando de um momento anterior a isso. Em Israel, o vinho sempre foi alimento, no povo judeu. Por quê? Porque o vinho é um dos frutos, ou melhor, a uva é um dos frutos da Terra Santa. A videira, a figueira, a tamareira, a romeira, romã. Então, são frutos, a azeitona, né, a oliveira, o trigo e a cevada. É a base alimentar daquele povo, né? Agora, claro que o vinho era comum. Jesus foi num casamento que tinha vinho, irmão. E tem gente que fala que Jesus, não, mas claro, não era vinho, não. Era suco de uva. Claro que não era suco de uva. Era vinho mesmo. Era vinho mesmo. E tanto é que o mestre ficou maravilhado com o vinho, que era o melhor vinho que Jesus... Agora, claro, é um contexto cultural, irmão. Agora a pessoa fica torcendo. Por que ficar torcendo? Com medo que os irmãos passem a beber vinho?
Não, senhor, nós não temos esse costume, irmão. Por que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre baniu o vinho da Assembleia de Deus? Não só o vinho, baniu a bebida alcoólica da igreja. Por que eles fizeram isso? Porque quando eles chegaram em 1910, 1911, em Belém do Pará, ele encontrou milhares de pessoas na cachaça, caída na rua. Tabaco e cachaça foi o grande inimigo dos missionários quando eles chegaram. Aí eles pregaram para Jesus libertar do vício e libertou pessoas da cachaça, da aguardente e do tabaco. E a Assembleia de Deus nunca mais aceitou isso aí. Tem igreja que aceita, irmão, por isso tem gente, coitado, que bebe até hoje e é dessas igrejas aí por aí. É outra tradição. Nós não, irmãos, nós tomamos esse cuidado porque nós sabemos como que as pessoas podem destruir sua família, destruir sua moral, destruir seus princípios por causa de bebida alcoólica. Então nós temos uma história. Por que que nós proibimos? Agora não precisa exagerar, né, irmão? Só porque nós proibimos, vai ficar inventando coisa? Não, irmão, o vinho da Santa Ceia lá não era vinho. Claro que era vinho, irmão. Tanto é que Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, ele fala abertamente. Uns ficam com fome e outros se embriagam. Você vai embriagar com suco de uva, irmão? Não é possível. Então, claro que era vinho. Agora, nós não tomamos bebida alcoólica. A Assembleia de Deus orienta os crentes a se libertem disso. Porque o que parece como uma coisa social, em uma fraqueza sua, vira uma confusão, um transtorno e um prejuízo espiritual, ao ponto do próprio apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, disse: não embriagueis com vinho em que há contenda. Agora você vai tomar uma coisa que pode haver contenda? Quer dizer, você vai desobedecer a palavra do Espírito Santo só por um prazer de uma coisa alcoólica para tirar você, para você ficar... Quem tem o Espírito Santo não precisa de nada que venha trazer algum tipo de sentimento carnal, porque bebida evoca a carnalidade. Tudo que traz a carnalidade, evite, irmão. Você é santo, você é templo do Espírito Santo, então não ceda, porque começa por uma sessão, até a pessoa ficar alcoólatra. É isso que nós temos assistido. Então nós lutamos sim contra a bebida. E se dependesse da Assembleia de Deus, toda a firma de álcool estava falida. Só álcool e gel que não, né, irmão? Todo tipo de bebida estava falido se dependesse da Assembleia de Deus. Por isso que a turma da bebida não gosta da Assembleia de Deus. A turma da bebida tem ódio da Assembleia de Deus. Porque essa cervejaria, esse negócio de vinho, estava falido se dependesse da Assembleia de Deus. Quer ver outra coisa que estava falido se dependesse da Assembleia de Deus? Toda a indústria do tabaco estava falida. Se tivesse só crente da Assembleia em Cuba, já tinha falido o país, porque não tem tabaco com nós, não. Aqui não tem cigarro, não, irmão. Irmão, mas eu vi um irmão fumando. Ele não é novo, nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Então aqui tem que nascer de novo. Tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que o Espírito Santo é glorificado na sua carne, na sua atitude. Não ao pecado, não ao álcool, não ao tabaco, não há nenhum tipo de promiscuidade, porque o povo de Deus é santo, foi chamado para ser santo, tem o Espírito Santo, portanto seja santo, porque o nosso Deus é santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males, aos males do vinho. Havia expressa proibição para o sacerdote, irmão. O sacerdote não pode tomar vinho não, irmão. É que essa turma fala que eles não vivem na lei, né? Vivem na graça. Por isso. Aí enche a cara, eu vivo na graça. Só que sabe o que me chama a atenção dessas igrejas? É que eles falam que a mulher não pode pôr traje masculino e nem o homem pôr traje feminino. Não pode por quê? Porque a lei de Moisés fala, vai entender. Ué, ele não vive na graça? Então não precisava então por citar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés que fala, não porás o homem em traje masculino e nem a mulher em traje feminino. A gente não põe. Sabe por que a gente não põe? Porque a gente segue toda a Bíblia. Agora eles ficam lá pensando o que lhe interessa, só para justificar a bebedice deles? Não, senhor. Não vem com essa conversa não. Ó. É proibido, expressamente proibido, que o sacerdote usasse do vinho. Numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o que é santo e o que é profano. Então a abstinência total do vinho
era condição também para o voto do nazireado. Quem é separado, quem é santo, não permitia nenhum tipo de algum elemento que desestabilizasse a pessoa emocionalmente. Proibido. É o caso do nazireado, era o voto, né, que se fazia. Além disso, o texto verotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas. Os recabitas eram uma tribo que se abstinha totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Também não aceitava o vinho em hipótese alguma. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Não se embriagar. O problema aqui é embriagar, né? São excesso. E ele fala abertamente. Por quê? Porque também o vinho era alimento dos irmãos, né? Então, eles tinham que saber a diferença disso. O que era embriaguez e o que não era. Porque era alimento. Então, eles tinham que falar com sabedoria. No nosso caso, nós orientamos a abstinência total. Porque nós seguimos a linha sacerdotal, a linha dos recabitas, a linha do nazareado, ou seja, nenhum elemento embriagante que deixa a pessoa meio fora de si. Isso não glorifica a Deus. Devemos fugir, então, de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Tudo que não convém aos santos, nós, então, não. Agora, claro, uma pessoa que é carnal, ela vai defender todo tipo de coisa que não glorifica a Deus. Porque é carnal, irmão. Tudo que a Bíblia fala, ele faz ao contrário, porque é carne. Mas quem é governado pelo Espírito tem prazer nas coisas de Deus. E graças a Deus que eu estou falando para pessoas espirituais. Graças a Deus. Porque se falar isso para uma plateia carnal, sabe o que vai acontecer, né? Então, qual é a tua petição? É o que foi dito pela rainha Esther. Aliás, pelo rei Assuero, a rainha Esther. Assuero estava mesmo determinado a saber o que quietava a rainha, a fim de atendê-la. Bom, o fato de Esther comparecer em sua presença, inclusive correndo risco de morte, ou risco de vida, né? O risco de morrer, né? Ou o risco de viver, né? No primeiro banquete, ter mantido suspenso quando o que lhe afligia, porque ele não sabia no primeiro momento, né? Deve ter levado, claro, porque o rei Assuero era rei, mas era um ser humano, né? Ele deve ter ficado curioso, né? O que ela teve coragem de vir na minha presença? O que está acontecendo? Então, ele, claro, que ficou com uma suspeição, porque qualquer um de nós ficaríamos, né? A pessoa fala, quero falar com o irmão. Você fica meio ali, o que será, né? Então, fica aquela... No caso, ele ficou meio... Deve estar acontecendo alguma coisa. Então, a prontidão dele, ele falou lá, qual é a sua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, ele já foi falando já, porque ele falou, acho que vai pedir dinheiro, sei lá, se fosse hoje, é cartão de crédito, né, para fazer compra, sei lá, alguma coisa. Ó, metade do reino é seu, já falou logo. Tá? Eu não sei qual é a sua petição. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado, né? Estava com arritmia, né? Estava acelerado, porque ela não sabia qual seria a reação, porque ela sabia que o Ramã era amigo do rei. O Ramã era o homem de confiança do rei Assuero. Era o principal do império medo-persa. Então, é uma situação muito traumática para Esther. Ele estava lá antes dela. Então, ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, que é o Ramã, e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte, determinada, decidida, e ela denuncia o Ramã, ela fala mesmo. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder sua compostura, né? A Bíblia diz isso. A fúria do rei contra a injustiça. O rei ficou bem enfurecido. Esther detalhou ao rei o que tinha acontecido, o que ela queria era a preservação do seu povo, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e lançarem a perder. Então Esther fez ver ao rei o absurdo do plano do Ramã, que era um plano de extermínio. É o plano do Hitler, exterminar o povo judeu. Era o plano do faraó, em matar todo menino no rio. Esses são planos diabólicos para exterminar o povo de Deus, da onde viria o Messias, o Redentor. Então, Esther mostrou isso. E Esther disse
que não queria incomodar o rei. Ela estava ali por uma questão justa, né? E o rei perguntou, mas quem que fez isso? O rei nem imaginava que o Ramã tinha tomado essa atitude. Então a pergunta de Assuero até parece estranha, né? Não era razoável que ele não tivesse conhecimento da atitude. Ele não lembrou que ele mesmo assinou o decreto lá, né? Claro, você acha que ele ia imaginar que era esse povo, era o povo da esposa dele? Quer dizer, talvez ele até pensou assim, não deve ser aquele decreto, porque não é possível que o meu primeiro-ministro ia me afrontar dessa maneira, né? Porque ia mandar matar a própria esposa. Então, ele não conseguiu nem ligar as pontas, né? A extensão do decreto que ele tinha assinado. Ele não conseguiu falar, não, ele não conseguiu entender. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece sobre o seu governo. Não é possível mesmo. Por isso que ele tem secretários, coordenadores. Então, por isso que é uma estrutura hierárquica que existe na administração pública. Então, tem hora, esse prefeito não está vendo o posto de saúde. Claro que ele não está vendo, está lá na ponta. Alguém tem que falar para chegar até ele. Aí você tem uma série de pessoas, fiscais, a promotoria, tem uma série de local, ouvidoria, tem um monte de situações, o próprio a Câmara de Vereadores. Então, no nosso caso, tem várias situações para chegar até o prefeito. Tem muita coisa que o prefeito, como que o prefeito vai saber? Então, às vezes isso acontece na igreja, nem o pastor nem está sabendo. Uma pessoa, aconteceu algum conflito, o pastor não está sabendo, por isso que tem diáconos, por isso tem presbítero, por isso tem pastores auxiliares, por isso tem a irmã do círculo de oração, para poder. Agora, como que o pastor vai saber isso? O pastor às vezes nem está sabendo. E a pessoa, às vezes, está vendo, o pastor não toma nenhuma atitude. O pastor nem está sabendo, irmão. Então, nós temos que entender que o contexto ali foi esse. Um administrador, que é o Ramã, levou para ele uma ideia, ele nem se tocou que tinha essa dimensão, nem sabia que povo era esse, simplesmente assinou. E era contra a própria esposa dele. Então, claro que imagina a hora que ele ficou sabendo do ardil do próprio ministro dele. Falou, esse cara está de brincadeira, né? Mandou eu assinar um decreto do povo da minha esposa, da rainha da Pérsia. Esse cara está... Só que também o problema é outro. O Ramã também não sabia que a Esther era judia. Olha que fraqueza do Ramã. Como que ele faz um decreto sem saber que a rainha era judia? Olha aqui. Mas o Ramã não sabia. Talvez, se ele soubesse, ele não teria agido assim. Talvez, né? É uma possibilidade. Então, às vezes, até os pais escapam fatos próximos dos seus olhos, né? Isso ocorre, às vezes, na nossa família, né? Às vezes está lá um filho com problema e você não percebe. Tá? Não era de todo, então, irrazoável que Assuero estivesse surpreso com essa notícia. Então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha. Quando ele ficou sabendo que a rainha era judia, ele falou, mas o que é isso? Esse Ramã é doido. Como que ele faz um plano e manda eu assinar que vai matar o povo da rainha? Que metade do reino é dela. Veja que contradição. Só que eu fico pensando na situação do Ramã. Porque o Ramã, nem ele sabia. Esse é o problema. Ou se sabia, aí foi muito mal assessorado. Porque não tem lógica o que ele fez. O decreto que ele fez, o rei assinar, não tem o menor sentido se ele soubesse que a rainha era judia. Como a rainha ocultou essa informação pelo próprio Mardoqueu falou, você não vai dizer que você é judia. Então, talvez, de fato, não chegou até o entendimento dele. Mas é muito perturbador para o Ramã. A hora que ele estava lá no banquete, a rainha falou, é o meu povo. Nossa, imagina. Se para o rei foi um absurdo, imagina para ele. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder que se deu a Ramã. Tem gente que não sabe lidar com poder. Você dá poder para ele e começa a inventar coisas. E aí chega esse absurdo. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes a Ramã, que é o Agagita, o quadro agora era outro. Por quê? Porque Assuero amava a rainha, né? Então, entre quem ele deu poder e a esposa dele, ele ficou com a esposa dele, claro. Ramã foi longe demais, mas foi mesmo. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Então, cuidado, muito cuidado, né? Tem que respeitar as famílias e todos os membros da família. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força, porque isso não é
saudável. Fazer isso é atrair o mal para si, em um efeito bumerangue, né? Você lança, mas ela volta. Então, foi o que aconteceu com Ramã. Ele jogou e caiu nele mesmo. Tá? A terrível reação do rei. Então é provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o que estava acontecendo. A injustiça que tinha sido feita. Aí ele ficou muito bravo. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, face a face, na frente do Ramã: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Foi a sentença dele, né? Ali não havia mais solução. Então Deus nos capacita, no momento certo, a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Isso está escrito em Provérbios 31:8. Esther não agiu de forma temerária. Eu estou pensando, não, ela foi firme. Ela não instigou motim ou qualquer expediente violento. Ela foi logo no problema e foi cirúrgica. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa. Nós precisamos orar para Deus nos dar graça para que você, quando tiver que agir, haja na hora certa e de maneira certa. O rei Assuero ficou furioso, saiu do banquete, bravo, foi para o jardim. A essa altura, o Ramã estava apavorado, desesperado. A reação que teve foi o quê? Pulou lá os reis da Pérsia. Eles não têm sofá que nem o nosso, não é esse modelo. São almofadas, normalmente eles ficam literalmente deitados em almofadas, são sistemas diferentes. E o jeito que ele pulou para pedir misericórdia, pegou mal, porque a rainha provavelmente ela estava deitada nas almofadas. Então quando ele pula em cima dela para pedir misericórdia, ele foi pedir misericórdia. Mas o rei olhou e viu e achou outra coisa. O rei achou uma afronta, porque um homem na Pérsia não pode tocar em uma mulher. Não pode. Mas o desespero, para ele pedir pela vida dele, ele comete um outro erro, outra quebra de protocolo, né? E aí foi gravíssimo. A situação ficou ainda pior. Porque o rei tinha saído, tinha ficado só os dois lá. E estava passeando. Quando o rei olhou, ele interpretou mal. Ele viu o Ramã pulando em cima da Esther. Mas não é que ele estava pulando em cima da Esther com pensamentos errados. Ele estava pedindo pela misericórdia dele. E o rei interpretou mal o assunto. O rei voltou do jardim e viu o Ramã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação, né? Ramã estaria querendo desonrar a rainha. Aí já é uma interpretação meio de pessoa que está nervosa, né? Pessoa que está nervosa interpreta tudo errado, né? Quanto mais, por isso que numa discussão precisa tomar cuidado, porque tudo que você fala piora. Pode ver. Porque o nervo, sabe, o nível de estresse, aí as interpretações ficam tudo errado. Você fala A, a pessoa entende B, você fala C, ela entende D. Raramente, quando está num calor de uma discussão, raramente você falando vai resolver. Tem hora que é melhor ficar quieto, não adianta. Nenhuma discussão, quando os estresses estão muito avançados, né, muito à flor da pele, não vai dar certo. Então o rei estava bravo, né, irado por ter assinado algo que ia contra a própria rainha. E a hora ele vê a cena, interpretou errado. Achou que o Ramã, você acha que o Ramã ia ter cabeça para querer forçar a rainha? Imagina, coitado. Ele estava pedindo misericórdia, mas o interpretamento foi errado. Então a história da forca. O Ramã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu. Naquele dia que ele foi lá, e o rei mandou honrar o Mardoqueu. Mas a forca ficou lá na casa dele. Olha que tonto, né? Em vez de desmontar a forca, né? Ao invés de desmontar a forca, não, a forca ficou lá. Não sei por que a forca ficou lá. Não dá para entender. Não sei se teve tempo de desmontar, mas a forca, uma forcona, hein? Não era a forca pequenininha, uma forca grande. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte do Ramã estava decretada. Então, quando o rei viu e falou, você está querendo desonrar a rainha, aí os servos, os mordomos, entenderam então que a solução do Ramã era a morte. Ele ia ser morto. Depois que o rei dobrou seu furor, por ver o Ramã deitado junto à rainha, seus servos então cobriram o rosto de Ramã, e a história da forca, preparada no dia anterior por ele,
já havia chegado, então, no palácio. Porque, irmão, não adianta. Não dá para você esconder forca. Não tem jeito. Forca é muito grande. Todo mundo, alguém vai ser enforcado. Então, essa história tinha chegado para os homens que trabalhavam e as mulheres também no palácio. E esse eunuco aí chamado Harbona, ele sabia até o tamanho da forca. Esse era um homem que, aqui no termo, aqui, esse era um jornalzinho, né? Ele sabia detalhes, 50 côvados. E ainda ele fala para o rei. Você vê, e não é por nada, não. Sabe aquelas pessoas, né? Você vê, né? Não é por nada, não, mas ele construiu uma forca lá, inclusive, para matar o Mardoqueu. Olha, na hora da fogueira você está jogando gasolina, irmão, pelo amor de Deus. Você quer, irmão, não é que eu queria falar, não, mas está falando, né? Veja bem, não é que eu quero falar nada, mas está falando. É que está jogando gasolina. Né? Ele falou, inclusive a forca. Precisava falar o tamanho da forca, irmão? Você falou, para quê? Olha, ele construiu uma forca, irmão, pensa numa forca grande. 50 côvados de altura. Mais ou menos 22 metros. Não se sabe por qual motivo Ramã teria preparado uma forca tão alta, né? É que ele estava com muita... Eu sei sim, ele estava com ódio, né? Ele queria que todo mundo visse pendurado da forca o Ramã, porque não, de alguma maneira, não o respeitava, segundo ele. Ele queria mostrar, né, o seu poder. Mas os ventos mudam, né, irmão? Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos e açoeiros se inclinavam e se prostravam diante de Ramã. Até aquele dia. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte, né? Porque se ele fosse, você acha que alguém ia falar, olha, e ficava quieto, né? Não era para todo mundo ficar triste. Falou, coitado, né? Puxa vida, será que foi uma simplicidade da parte dele? Sei lá, alguém ia tentar. Ninguém intercedeu. Quer dizer que ele era mal visto na corte. Tá? Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter o incitado, sugerindo a execução, informando o açoeiro da forca preparada por Ramã. O açoeiro está bravo, está nervoso, e uma pessoa ainda fala que tem uma forca lá esperando por alguém para ser enforcado, é demais, né, irmão? Então você vê que a corte não tinha tanta simpatia pelo Ramã. Em ambiente de poder, às vezes impera um certo grau de sistema de conveniência, mas não há amizade. Mas só, irmão, que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O mundo é assim também. Cuidado, a gente está no mundo, às vezes você pensa que você tem muitos amigos lá no mundo, muita amizade. Cuidado, hein? Que o mundo, para ele mudar, é facinho. Tá? Cuidado. O mundo não é seu amigo, não. As coisas do mundo lá não é, não. A pessoa precisa ter temor de Deus, porque hoje você pode estar bem, então as pessoas podem estar te respeitando, mas amanhã pode ser um outro quadro, porque as coisas mudam rápido. Tá? Eu lembro de uma pessoa que me tratou muito mal, mas muito mal mesmo. Mas eu não falei nada, eu fiquei quieto. Foi extremamente grosseiro, tal. Nem foi comigo, foi com meu irmão. Mas eu fiquei quieto, nunca disse nada. E aquela pessoa que foi extremamente grosseira com meu irmão, não sabia que eu trabalhava na Procuradoria Jurídica do município. E um dia que eu estou lá, passado tempo, chega a pessoa ficou branca. Ficou perplexa, porque eu que ia atender ele. Ele me entregou o processo, eu preciso com urgência. Falei, tá bom. Não disse nada. Ele sabia que eu simplesmente deixei lá. Não é a minha prioridade. Por que eu vou? Então, cuidado. Cuidado, irmão, porque as coisas passam. É a história do outro lado do balcão, né? Trate bem as pessoas. Paulo fala, não canseis de fazer o bem. Eu não fiz mal para aquele homem, não. Só entrou na fila, né? Fila de quase 20 anos. Só isso. Porque a burocracia. Poderia ter dado uma força, né? Se ele tivesse sido elegante, educado. Era só isso. Mas não. Essa pessoa grosseira, mas então fica lá. Então, procura ser agradável com as pessoas. Você não sabe. Depois você encontra a pessoa lá, a pessoa está revestida de poder, como é que faz? Aí tem que ficar agradando, tem que ficar... Não, irmão. Seja sincero, trate bem todo mundo. Não importa se a pessoa está bem arrumada ou mal arrumada. Não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não importa se a pessoa é culta ou inculta. Trata todo mundo bem, abraça, trata com carinho. Lembra do Ramã. É fácil, é só lembrar do Ramã. Aqui um dia é o bambambam, no outro dia está enforcado. Então, em ambientes de poder, às vezes, impera um certo
grau de sistema de conveniência, mas só que isso muda rapidamente, né? O Harbona, talvez, até tenha feito parte do grupo de amigos do Ramã. Vai saber, né? Ele era mordomo, era amigão do peito lá do Ramã. Na Bíblia não fala isso, né? Mas pode até ser. Mas a primeira oportunidade, ele falou, tem uma forca lá que ele fez. Agora soube-se ser bem perspicaz, né? Para sugestionar ao rei a forca do seu superior, né? Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Ramã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer àquele que falara para bem do rei ainda, hein? Você vê, eu estou falando porque eu sou seu amigo. Olha, esse é amigo do peito mesmo. Então, cuidado, irmão. Tá? Isso aqui é uma coisa que acontece hoje, porque o ser humano é humano, a mesma coisa. Você fica lendo lá atrás, achando que não acontece mais, acontece igualzinho isso, em outro contexto. O contexto é outro, mas a ideia está presente hoje nos nossos relacionamentos sociais. A insinuação foi explícita e o rei acolheu. O rei aceitou. Tá? Ele sugestionou e o rei pegou. É de novo a ideia da manipulação, né? Então, para nós fecharmos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem. Qual é a vontade de Deus? Que o ímpio vive e se converta. Ele quer que todos se convertam. É o espírito rebelde do homem, decaído pelo pecado, que leva à perdição. É ele mesmo, não é? Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável, cruel, a morte do Mardoqueu. E todos os judeus do Império Medo-Persa. Final, resultado dele, foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Nos guarde, que possamos ter equilíbrio, respeitar. A gente nunca perde em fazer o bem, graças a Deus. Bom, se não houver nada de extraordinário, nós vamos fazer a nossa viagem no dia 23 de novembro, até o dia 1º de dezembro, agora desse ano. Nós vamos por Londres, Guarulhos, Londres, Tel Aviv. Ore por nós, para que Deus abençoe, para que a gente possa fazer essa viagem abençoada. E quem quiser, porque eu sei que no Brasil inteiro estão acompanhando a nossa aula, ainda dá tempo, ligue aí para Renova Turismo, 32 41 24 24. Última aula nossa, olha que bênção. Lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Dia 29, último domingo do mês de setembro. Você não pode perder, para nós encerrarmos esse trimestre com alegria. Que Deus continue abençoando sua vida, que você tenha uma semana de paz, de bênção, de saúde, de vitória. Fiquem todos na paz do Senhor.